Então, vamos retornar aqui, já postamos os vídeos, postamos os áudios aqui, tá? Todos os nossos áudios. Agora nós vamos para o nosso capítulo 5 da nossa última unidade, o nosso livro está acabando. Lembrando a vocês que é preciso que vocês procurem a secretaria da nossa escola teológica, tá? Do nosso curso. Procure a Aline mais o Daniel e faça um acerto, tá bom, pessoal? Não deixe para a última hora, não. Sexta-feira que vem já é livro novo, então essa semana eu já vou lançar a prova, tá? Vou estar lançando a prova essa semana e vocês vão fazer a prova da mesma forma que vocês estão fazendo, lançando para a Aline lá lançar a nota de vocês. E já sexta-feira que vem livro novo, livro dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Lamentações de Jeremias, né? Então já faz aí o que tem que fazer e semana que vem já tem livro novo, tá bom? Esse livro acaba hoje aqui. Então vamos falar dos nossos personagens? Vamos conhecer aqui. Caleb. Vamos falar primeiro de Caleb aí na página 217. Na velhice deu fruto. Um ânimo pronto de Caleb foi manifestado outra vez, 45 anos depois de receber a promessa, tá? Moisés fez uma promessa para ele, porque ele trouxe relatório positivo de Cades Barneia. Lá em Cades Barneia trouxe relatório positivo da terra prometida, de Canaã. Então foi feita uma promessa para ele, ele vai assumir uma terra boa. Ele mesmo disse que estava com a mesma força que tinha no dia em que Moisés enviou para espiar Canaã, Josué 14. Eu gosto muito de Caleb, preguei muito sobre Caleb, porque um homem de 85 anos chegar perto de Josué, tá? Vou mandar assim, irmão Wilson, essa semana eu já posto as respostas dos exercícios, tá bom? Para a gente concluir o nosso livro aí. Provavelmente amanhã eu devo postar isso para nós aí, tá bom? Então Caleb eu gosto muito dele, porque Caleb com 85 anos chega diante de Josué e fala assim: olha Josué, você lembra que Moisés fez a promessa e tal? Então, eu tinha 40 anos, hoje já se passaram 45 anos e eu estou com o mesmo vigor de 40 anos atrás, de 45 anos atrás, eu tenho a mesma força de pegar uma espada e guerrear, então eu tenho direito à terra. Eu gosto muito dele porque ele tem ânimo, ele tem estratégia, ele tem paciência. Ele recebeu uma promessa de Deus com 40 anos de idade. Ele viu a promessa cumprir com 85 anos de idade. Tem gente que está se escabelando porque Deus prometeu ontem e não cumpriu hoje. Aí a pessoa fica louquinha porque Deus não cumpriu, porque Deus não... Gente, vamos pegar o exemplo de Caleb. 45 anos depois que a promessa foi feita, ele recebeu a vitória. Eu sempre observo a vida de Caleb, observando que a Bíblia diz que a terra mana leite e mel. O mel ali não é mel de abelha, é mel das tâmaras. Tâmaras é uma planta que se planta no crescente fértil, naquela região. O que é o segredo da tâmara? Quando eu planto uma tâmara, eu não planto para mim comer dela, eu não planto para eu colher, eu planto para os meus filhos. Por quê? Porque se eu plantar uma tâmara hoje, ela só vai dar o seu primeiro fruto daqui 90 anos. Ou seja, eu nunca vou chegar lá. Eu estou com 36 anos, daqui 90 anos, gente, eu já fui embora. Jesus já me levou. Então, olha que coisa interessante. Se eu plantar uma tâmara hoje, daqui 90 anos eu vou colher. É o segredo da paciência da promessa, é o segredo da promessa. É plantar, e muitas das vezes Deus faz uma promessa para nós, e nós estamos plantando, e não é nós que vamos colher, quem vai colher é os nossos filhos, os nossos descendentes que vão colher a bênção. Então não fique preocupado com isso não, irmão. Faça como Caleb, tenha ânimo. Porque o dia que você vê que Deus vai cumprir a promessa, você tem que estar com o mesmo ânimo. Ó Deus, eu estou com o mesmo jeito, tá? Olha aí, a Bíblia diz que então fez Caleb calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e passamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, tá? Foi o relatório que ele trouxe de Canaã. Vamos, tem gigante, mas nós vamos entrar e guerrear. Vamos passar pela terra, vamos herdá-la. Então, Caleb é exemplo de ânimo. Então tenha ânimo nas promessas de Deus, porque certamente elas vão se cumprir, tá bom? Rispa e o cuidado do materno. Né? O cuidado materno. O amor profundo de mãe fez com que enfrentasse todos os obstáculos para ver seus filhos protegidos contra os ataques ferozes dos animais. Essa história de Rispa está lá em 2 Samuel, capítulo 3, verso 7. O que é a história dela? Quando esse Esbocete, filho... uma mulher entra em cena, Rispa, seu nome significa pedra quente ou carvão. Tá? Quando Esbocete, filho de Saul, assumiu o trono no lugar de seu falecido pai, levantou uma acusação contra Rispa, tá? Dizendo que tinha se deitado com Abner, general do seu exército, que depois faz parceria com Davi.
Não se sabe ao certo se essa acusação teve de fato fundamento ou se foi apenas uma manobra política por questões envolvendo o interesse pelo trono. Tá? Por quê? Porque Abner era uma pessoa visada, então ele queria jogar essa acusação sobre Abner para desfigurar Abner do trono, e conseguiu, né, de fato. Rispa surgira novamente na história bíblica quando Davi perguntou ao Senhor o que havia acontecido de errado, porque a nação estava em um tempo de profunda seca, ocasionado pela falta de chuvas, fazia 3 anos. Tá? E Yahvé lhe respondeu que o castigo viera porque Saul tentou exterminar os gibeonitas. Saul tentou exterminar os gibeonitas e desrespeitando a aliança que Josué havia feito com eles tempos atrás. Então Josué fez parceria com os gibeonitas e fez os gibeonitas escravos, que eu falei para vocês, a lei do descalçado, lá de Josué, capítulo 9, quando os gibeonitas enganam Josué. Então Josué faz um decreto, não pode matar gibeonitas, eles são escravos. Saul tentou matar, então Deus puniu, jogou 3 anos de seca sobre Israel. Davi foi à procura dos gibeonitas para resolver um impasse e perguntou-lhes o que poderia ser feito para que a situação fosse amenizada. Para aqueles homens pediam que 7 descendentes de Saul lhe fossem entregues, para que fossem mortos, e assim foi. A triste constatação é que dentre os 7 estavam os 2 filhos de Rispa. Aí, irmão, né, falou, eu quero 7 descendentes de Saul na minha mão para me matar. Espera aí estavam os filhos de Rispa. Aí eu vou ler o texto que Rispa falou. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e Mefibosete, tá? Que ela era ama ela era Rispa era uma espécie de concubina amante de Saul. E aí Esbocete assumiu o trono, acusou Rispa de ter tido um relacionamento com Abner, quando Abner ainda era general do exército do seu pai, ou seja, ele disse que ela traiu o seu pai, né? Então essa é a conversa. E também os 5 filhos da irmã de Milca, filho de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meu latita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros do princípio das cegas da cega. Agora, veja bem o que Rispa fez. Ao ver seus filhos mortos, Rispa pegou um pano de saco e estendeu sobre uma rocha para que ali ficasse, desde a época da colheita até a chegada das chuvas, tempo que levou alguns meses, ela segurando o cadáver, né? Rispa ficou protegendo os corpos dos seus filhos para que as aves de rapina não os tocassem ao longo do dia, nem os animais selvagens à noite. Que desespero de uma mãe, né, irmãos? Que desespero. O coração dessa mulher foi esmagado pela dor, não apenas por seus filhos mortos, como também por contemplá-los em pleno estado de decomposição. Ainda assim, o amor profundo de mãe fez com que enfrentasse todos os obstáculos para ver seus filhos protegidos contra os ataques ferozes de animais. Por essa tamanha coragem e atitude, Rispa é uma personagem da história que deve inspirar a caminhada. Por quê? Porque a morte foi tão cruel dos seus filhos que a morte foi cruel e esses meninos foram deixados lá para as aves de rapina comer. Ela disse, não, já que mataram meus filhos, pelo menos um enterro digno eu vou dar para eles. E aí, gente, ela promoveu o enterro deles com toda a luta, com toda a batalha, lutando contra animais ferozes, contra aves de rapina que queriam comer a carne, né, morta desses meninos. Ela disse, não, meus filhos eu vou enterrar. E de fato ela fez. Então Rispa é um exemplo para nós de coragem, tá? Tirando o seu passado aí, ela é um exemplo de coragem de uma mãe que protege seus filhos até mesmo depois da morte. Ela defende o seu filho, mesmo que seu filho tenha feito alguma coisa errada, ela sempre vai lutar pelo seu filho até mesmo depois da morte para dar a ele um enterro digno. Então é uma história muito triste de Rispa, tá? E ficou marcada na Bíblia assim. Bom, gente, vamos falar de Jabes, porque meu tempo está estourando aqui. E é o nosso último personagem, Jabes, o homem que clamou a Deus. O que chama a atenção é a oração feita por Jabes. Este homem entendeu que Deus era poderoso para cuidar dele, mudando o quadro de sua história, ampliando a sua tenda. Quem era Jabes? Eu vou ler sobre Jabes. Foi Jabes o mais ilustre de seus irmãos, e sua mãe chamou o nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Na gravidez desse menino, a mãe teve dores, complicação de parto, e quando ele nasceu, ela colocou o nome dele, olha, tive dores quando dei à luz. Esse menino cresce com esse nome, né? O nome de dores, Jabes significa dores. Então, é um nome ruim. O Jabes, o menino dores. Então, tinha tudo para dar errado na escola, na vida. Mas a Bíblia diz que ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Embora tenha um nome desse, um nome de dores, um nome que
podia apontá-lo para um caminho errado, que podia forçá-lo, por ter um nome desse, ser muito criticado, sofrer preconceitos, né, entre a sociedade, ele foi mais ilustre, ele foi mais inteligente, ele sobressaiu os seus irmãos. Tá? E aí, um certo dia, a Bíblia diz que Jabes invocou o Senhor de Israel, o Deus de Israel, dizendo: e se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, a boa mão de novo aí, ó, e fizeres que do mal não seja aflito, tá? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então ele fez uma oração e disse: Deus, tem misericórdia, né? Esteja comigo, se me abençoar muitíssimo, se ampliar meus termos, eu vou servir ao Senhor. E aí Deus ouviu a oração de Jabes e mudou a vida de Jabes. Jabes, que era agora um menino de dores, se tornou um homem abençoado. Um menino de dores se tornou um homem abençoado na presença de Deus. Isso nos mostra, pessoal, nos mostra que nós devemos conhecer a Deus. Tá? O exemplo de Jabes está ligado nesse sentido aí. Tá? Um homem de dor e tristeza, que tinha tudo para dar errado, mas porque teve fé, acreditou que Deus poderia mudar a sua história, então orou e Deus mudou de fato a sua história. Ele foi mais ilustre dos seus irmãos, Deus ampliou a sua tenda, ampliou seus negócios e ele prosperou. Um menino que tinha tudo para ter dores e tristeza, agora prosperou na vida, porque orou a Deus. Então ele é um exemplo de oração, de quando nós estivermos em aperto, em batalhas espirituais, oremos, busquemos ao Senhor, vamos falar com o Senhor. Senhor, tem misericórdia, olha eu aqui, estende a tua boa mão, assim como o Senhor fez com Ezra, Neemias e tantos personagens, faz comigo, muda a minha história, como o Senhor agiu na história de Israel, muda a minha história. E aí, irmãos, pode ter certeza que o nosso bom Deus vai abrir a janela do céu para te abençoar. Tá bom, gente? Então tá aí a história de Jabes, Rispa e Caleb. Estude essas três histórias aí, principalmente a de Caleb, para que você seja um grande homem, uma grande mulher, um grande obreiro na presença de Deus. Gente, eu vou encerrar o nosso livro aqui, tá? A nossa aula também. Esse livro foi muito bom de estudar ele, tá? Olha, agora tem 2 livros históricos, olha que interessante, ó. Olha aqui, tem 2 livros, ó. 2 livros históricos do mesmo, tá? Esse aqui é uma antiga, esse aqui é o que passa por revisão. A gente ia estudar o Pentateuco, entrou em revisão. Logo após esse aqui, a gente ia estudar o livro poético, que eu havia falado para vocês, entrou em revisão. Então agora está liberado para nós o livro dos profetas maiores. Então nós vamos estudar o próximo livro dos profetas maiores, e aí quando nós terminarmos eles, tivermos o Pentateuco e o poético liberado, a gente retorna para eles, tá bom? Mas é importante que você vá à secretaria e ajuste o que tiver que ajustar lá com a Aline, e o seu livro chega essa semana aí, eu acredito, deve chegar essa semana ou na próxima semana, tá? E Deus vai dar vitória. Tem pessoas aí que ficou sem o livro, é porque foi pedido por mim aqui, tá? Nós fizemos uma parceria com a Aline, então tem alguns livros desses aqui comigo ainda, tá? Então eu estou enviando para a Aline, não tive a oportunidade ainda de encontrar com alguém que vá para Bom Despacho, mas assim que eu tiver, eu vou enviar esses livros para você aí, Aline, e eles vão chegar para você. Tem um hermenêutica e mais esses aqui, né? Aliás, é um desse, histórico, e 4 hermenêuticos que eu vou enviar para vocês aí, tá bom? Então, gente, procura a secretaria e faça o que tiver que ser feito aí, acerte. E sexta-feira que vem a gente fala de Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Lamentações. Gente, são livros, é um livro grande, profetas maiores, mas vocês vão deliciar-se nas promessas de Deus, no que Deus mostrou para esses personagens, para esses homens. Vocês vão ver o que Deus pode fazer na nossa vida, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por este livro? Amém? Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada ibadiano, que o Senhor continue abençoando, dando vitória para cada um, usando na tua presença, para que o nome do Senhor seja glorificado. Os que vão ministrar nesse final de semana, que o Senhor dê vitória, que o Senhor abençoe, que o Senhor use na tua presença. Os que estão ouvindo o áudio, não importa o lugar onde esteja, mas que estão ouvindo o áudio agora, amanhã, outro dia, que o Senhor nos abençoe neste momento, o Senhor derramando a tua bênção sobre eles. Pai, esteja com cada um de nós, ó Pai. Nós te agradecemos por esse livro maravilhoso. E sexta-feira que vem vamos iniciar um outro livro, ó Pai, falando dos profetas. Então, Senhor, nos dê graça, nos dê condições para que o nome do Senhor continue sendo glorificado hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse livro aqui. Talvez, se eu não conseguir amanhã, domingo eu já posto os exercícios. Já vou estar enviando a prova para vocês. A Aline vai aplicar a prova para vocês aí da forma que está sendo feita, tá bom? E continue orando. Quem sabe sexta-feira que vem a gente já começa um livro novo presencial com vocês aí. Vai ser um prazer, uma alegria, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, tá bom, gente? Ore por nós, porque eu tenho certeza que a vitória é nossa, é em nome de Jesus, tá bom? Um abraço a todos os companheiros aí e
Precisando de nós estamos aqui, tá bom, pastor Pedro, irmãos aí? Precisou da gente, a gente está aqui para responder, para ajudar, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço e até a próxima aula em nome de Jesus.